O Brasil vive, nos últimos anos, uma forte crise econômica. Mas, por crises como essa, o Brasil já passou várias vezes. Muito mais preocupante é a grave crise política que nos assola há alguns anos. Talvez a mais grave da nossa história. Dois fatos da semana passada merecem aqui uma lembrança e uma viva crítica. Em Brasília, numa loja maçônica, um general fardado da Ativa cogitou abertamente a possibilidade de uma intervenção militar para, nas suas palavras, impor uma solução à crise. Também na semana passada, uma faculdade de Direito da minha cidade, Belo Horizonte, teve a infeliz ideia de convidar para palestrar seus alunos um indivíduo que há muitos anos divulga no país um discurso de ódio, de incitação ao ódio, para quem há mulheres que merecem e mulheres que não merecem ser estupradas, para quem os artistas de uma recente exposição em Porto Alegre deveriam ser fuzilados. Esse indivíduo foi convidado para uma faculdade de Direito da minha cidade e eu não posso deixar de criticar. Mas qual a relação disso? Qual a relação dessa grave crise política com a minha palestra? Aparentemente tão técnica específica, IOF, sobre operações que não envolvem instituições financeiras. A relação é a seguinte: essa grave crise política indica, aponta para um fracasso institucional. Um fracasso que nos impede há alguns anos de estabelecer consensos políticos mínimos que nos permitam eleger e manter no poder um governo legítimo. E o meu tema, ou a história institucional do meu tema, aponta também para um fracasso institucional. O fracasso das instituições responsáveis no Brasil por dirimir em tempo razoável os conflitos tributários. Porque a história institucional do meu tema é a seguinte: em 1965, há muitos anos atrás, surge uma emenda constitucional 18 que cria na competência federal um imposto chamado Imposto sobre Operações de Crédito, Seguro, Câmbio, mas aqui vamos ficar no crédito. E nas constituições seguintes essa competência é mantida, não há nenhuma mudança relevante. Em 66, uma lei ordinária, de número 5.143, institui o IOF, crédito, fiquemos no IOF, crédito, e estabelece como fato gerador operações praticadas por instituições financeiras, créditos concedidos por instituições financeiras. Isso é a lei 5.143. 5 dias depois, 1966, vem à tona o Código Tributário Nacional, a lei 5.172 de 1966. E ao contrário da lei anterior, o Código Tributário Nacional não estabeleceu como fato gerador operações de crédito concedidas por instituições financeiras. Ele só menciona operações de crédito. Mas depois do Código Tributário Nacional, a legislação ordinária sempre optou por cobrar o imposto somente em operações praticadas por instituições financeiras. Até que, no ano também longínquo de 97, a Lei 9.532 institui o IOF sobre operações praticadas por empresas de factoring. E 2 anos mais tarde, em 99, a lei dá um passo adiante e institui o imposto sobre operações de mútuo entre pessoas jurídicas não financeiras ou entre pessoa jurídica não financeira e pessoa física. Os contribuintes não se conformaram e foram ao judiciário defendendo a inconstitucionalidade dessas duas leis, de 97 e de 99, com 2 argumentos, um argumento formal e um argumento material. O formal é de que a Lei 5.143, que eu já mencionei, teria status de lei complementar, não teria sido alterada pelo CTN, como eu mantive, e, portanto, estaria sendo
desrespeitado pela legislação ordinária posterior, da década de 90, que expandiu o âmbito de incidência do IOF. A argumentação material, por sua vez, era de que o IOF é um imposto extrafiscal, de ordenação, e como a União não pode, por meio do Banco Central, fiscalizar e influenciar o mercado específico, porque nós estamos falando de empresas em geral, ele não poderia usar o IOF nesse domínio econômico. Por exemplo, essa é a argumentação do professor Luiz Eduardo Cholet, da USP. Até aqui tudo normal. O legislador aumenta o âmbito de determinada tributação, o contribuinte questiona, coloca seus argumentos perante o Poder Judiciário e o fisco contra-argumenta com as suas razões. Isso é algo corriqueiro em todo mundo. Mas qualquer país do mundo tem instituições capazes de resolver a polêmica em 1, 2, 5 anos. No Brasil, não. O Brasil não tem instituições capazes de dirimir efetivamente as controvérsias tributárias. E o caso em questão mostra com muita crueza essa realidade. É comum que se tardem 10, 20 anos ou mais sem que haja uma solução autoritativa definitiva, como demonstra a situação em análise em que as leis são de 1997 e 1999. Nesses 20 anos, várias decisões existiram, da primeira instância, dos TRFs, do STJ, mas desde o primeiro momento a questão estava nas mãos do Supremo Tribunal Federal, que já em 1998, portanto um ano após a lei que alargou a incidência para as empresas de factoring, recebeu uma ação direta de constitucionalidade da Confederação Nacional do Comércio, que questionou a constitucionalidade da lei 9.532. No ano de 98, isso já não existe mais, porque nesse caso o STF julgou a cautelar alguns meses após o ajuizamento da ADIM, hoje isso é muito raro, mas já no ano de 98 o STF negou a cautelar. Num acordo do ministro Sepúlveda Pertence como relator, disse que o CTN não havia restringido a abrangência do IOF em operações de instituições financeiras, que, portanto, não havia essa restrição da lei complementar e que, como as empresas de factoring praticavam operações de crédito, o IOF poderia delas ser cobrado. Mas o mérito da ação nunca foi julgado. Desde 98 o mérito nunca foi julgado. Por 2 vezes eu verifiquei no andamento que a ação chegou a ser pautada, o caso chegou a ser pautado, mas nunca efetivamente ocorreu o julgamento. E em 2008, mais ou menos há 10 anos atrás, o STF reconheceu a repercussão geral da discussão relativa não às empresas de factoring, mas a todas as empresas, todas as pessoas jurídicas que praticassem operações de crédito. E vocês devem estar perguntando, mas Marciano, qual é a sua posição sobre o mérito da questão? Afinal de contas, você considera o IOF inconstitucional nesses aspectos, nessa abrangência ou não? Eu realmente tenho uma posição sobre o caso, sobre o mérito da questão, e vou expor aos senhores logo em seguida. Mas me parece que, como cidadão, como contribuinte e como professor de direito tributário, eu tenho a obrigação de dizer que o mais importante não é o que eu penso sobre a tese. O mais importante é o que eu penso sobre o fato gravíssimo de 20 anos depois não haver nenhuma decisão sobre o caso, nenhuma perspectiva de decisão sobre o caso. Esse fracasso institucional, e eu poderia citar aqui 15, 20 temas tributários que seguem o mesmo figurino, esse fracasso institucional não existe em nenhum lugar do mundo. E a doutrina do direito tributário brasileiro dedica, sem dúvida, muitos estudos ao tema da segurança jurídica. Livros, teses, dissertações, congressos, seminários, obras coletivas. Mas sempre numa perspectiva exclusivamente normativista, sem levar em conta o papel institucional dos atores que atuam
no complexo jogo do direito tributário e da tributação. Por que, afinal, há tanta insegurança jurídica no direito tributário brasileiro, na tributação brasileira? Ao contrário do que supõe e defende a maioria dos professores, meus colegas, me parece que essa grave incerteza, essa grave insegurança jurídica não se explica por questões normativas, não se explica por deficientes teorias da interpretação, deficientes teorias da norma. Nada disso. Tampouco se trata de uma insegurança jurídica a partir do que alguns advogados falam que seria a sanha arrecadatória do fisco. Não me parece. A insegurança jurídica no Brasil, me parece, claro, se explica por um contencioso tributário com um desenho institucional deficiente e por uma performance do Supremo Tribunal Federal muito fraca na sua missão de órgão de cúpula do Poder Judiciário. Tanto no aspecto da qualidade da fundamentação racional das suas decisões, quanto, principalmente, no aspecto da definição em tempo razoável de causas jurídicas que lhes são apresentadas, o Supremo Tribunal Federal, reconheçamos, age no sistema muito mais como um elemento de insegurança como de segurança jurídica. E eu não vejo a doutrina brasileira denunciar com o vigor com que deveria fazê-lo essa situação. Esse patente fracasso institucional. Essa incapacidade crônica de aplicar com o mínimo de segurança e de certeza, em prejuízo tanto do fisco, quanto dos contribuintes, quanto da sociedade, quanto da economia, quanto dos desenvolvimentos econômicos, o nosso sistema tributário nacional. O STF permanecer 10, 20 anos ou mais sem julgar os principais conflitos tributários é tão esdrúxulo quanto os seus ministros interromperem julgamentos, contrariamente ao que prevê o regimento interno, por anos a fio. É tão esdrúxulo quanto os seus ministros participarem de talk shows televisivos como se fossem estrelas pop. É tão esdrúxulo quanto os seus ministros comentarem na mídia impressa, falada, não só os últimos movimentos da política, como também os últimos acordos, as últimas decisões dos seus pares. É tão esdrúxulo quanto os ministros se reunirem periodicamente com os principais políticos do país para realizar análises de conjuntura, nas palavras do ministro Gilmar Mendes, após a sua recente reunião com o prefeito de São Paulo, João Dória. Não é preciso ser evidente para fazer aqui algumas previsões que eu farei. Basta ter vivido 25 anos do direito tributário brasileiro, como eu vivi. Daqui a 2, 5, talvez 8 anos, o Supremo vai decidir o IOF sobre operações sem instituições financeiras, tanto a ADI quanto a repercussão geral. Provavelmente seguirá a orientação da sua decisão de 98 e declarará constitucional o IOF sobre essas operações. O acórdão consumirá várias horas de leitura perante as câmaras da TV Justiça, terá centenas de páginas, talvez de argumentação efetiva sobre as questões levantadas tenhamos poucos acórdãos, e os contribuintes, caso realmente percam, irão suscitar a modulação de efeitos. Provavelmente o Supremo vai negar a modulação de efeitos, dizendo que em 98 já sinalizara a constitucionalidade da medida. Então, os contribuintes irão transferir o campo de batalha para o Legislativo e tentarão convencer os deputados e senadores a criar algum tipo de programa que possibilite o pagamento do valor de forma parcelada, com redução de multas, afinal, era um tema que gerou muita insegurança. Algo parecido com a COFINS das sociedades uniprofissionais, algo parecido com o Fundo Rural, que nós estamos vivendo, e tantos outros casos. Aliás, toda essa discussão complexa e interminável sobre modulação de efeitos em matéria tributária não deveria existir.
a modulação de efeitos de matéria tributária, que consome tantas energias da nossa doutrina, é sintoma de uma grave doença. De uma grave doença institucional. Da doença que indica que o Supremo Tribunal Federal não julga os casos tributários em um tempo razoável. Porque se o Supremo Tribunal Federal julgasse casos pretensamente complexos, por exemplo, incidência do PIS e da COFINS sobre o ICMS, substituição tributária para frente, se ele julgasse esses casos, como todos os tribunais do mundo fazem, não vou dizer nem rápido, mas em 1 ano, vá lá em 2 anos, vá lá em 5 anos, nenhum trauma as decisões trariam, nem para o fisco, nem para o contribuinte. Qual o problema para a União Federal, caso o Supremo, como disse, depois de 30 anos, caso ele tivesse dito depois de 2 anos, não pode incidir PIS e COFINS sobre o ICMS? Perfeitamente, vamos mudar a lei, se precisamos dessa arrecadação, aumentamos a alíquota, ponto final. Mas não, o STF fica por 30 anos, e depois de 30 anos, é claro que surgirão muitas questões. Então, a questão da modulação de efeitos, que os meus alunos vêm me perguntar, está aí um bom tema de estudo. Sim, mas está na hora de dizer, esse tema de estudo é uma deformação do nosso sistema. Nenhum outro país do mundo prevê. Por quê? Porque em todos os países eles conseguem cumprir a norma de, num tempo razoável, julgar as questões. E volto agora então ao mérito da questão. Na minha opinião, o CTN realmente define o fatorador do IOF sem fazer menção a instituições financeiras, portanto eu não vejo inconstitucionalidade na Lei 5.143 e na Lei 5.172, porque o Código Tributário Nacional é posterior, então ele revoga a Lei 5.143. Então me parece que o argumento formal não é de peso. Quanto ao argumento material, vejamos, será mesmo o IOF um imposto não arrecadatório? O IOF arrecada mais de 30 bilhões de reais, principalmente após a extinção da CPMF, o IOF se tornou um imposto fortemente arrecadatório. Não vejo o IOF algo como ITR, como imposto de exportações. Por outro lado, é verdade que, não sendo instituições financeiras, nós não temos um campo em que o Banco Central pode exercer o seu poder regulatório. Mas mesmo assim, cobrar o IOF ou não cobrar, ou cobrar o IOF com alíquotas maiores ou menores, entre operações de mútuo, entre pessoas jurídicas, não deixa de ter um impacto econômico. Então, ainda que não seja uma medida de política fiscal ou de política monetária estrito sensu do Banco Central, me parece que a cobrança do IOF nesses casos pode sim ter um aspecto de ordenação. Agora, há uma questão paralela, que muitos dos senhores devem estar já se perguntando por ela, paralelamente a essa questão, que há 20 anos mofa no Poder Judiciário, e uma questão simples, e digo mais o seguinte, se alguém aqui discorda de mim, perfeito, é uma discussão mesmo interessante. Não é absurda a posição de quem acha que não pode cobrar o IOF. O que é absurdo é passar 20 anos sem uma decisão. Eu poderia falar mais várias. Mas, paralelamente a essa, há outra questão, que é a empresa, ao invés de fazer um contrato de mútuo, faz um contrato de gestão de caixa, ou um contrato de conta corrente entre a holding e a controlada, entre empresas do mesmo grupo. Há uma questão paralela, que passa ao lado, mesmo que não seja inconstitucional, esse caso não é de incidência. Sobre isso, há decisões do CARF, aliás, o CARF tinha uma jurisprudência favorável aos contribuintes, até que em agosto de 2017, há pouco tempo atrás, a Câmara Superior de Recursos Fiscais julgou favoravelmente ao fisco e entendeu pela incidência. Seria recomendável, mas eu acho que é pedir demais, que o STF, daqui a algum tempo, não se sabe bem quando julgasse a questão da constitucionalidade do IOF sobre empresas não financeiras, também aproveitasse para colocar na sua decisão a questão das empresas que têm contrato de conta corrente ou contrato de gestão de caixa. Mas isso provavelmente não ocorrerá. E aí nós vamos ter que esperar mais alguns anos para, em primeiro lugar, o STJ uniformizar sua jurisprudência, o que é muito difícil. Então, a primeira turma, já a decisão da primeira ou da segunda? A decisão da segunda turma
um acordo de 2011, relatado pelo ministro Maurício Campbell, dizendo que o conta corrente, o contrato de gestão, pode ser gravado pelo OF. Mas é uma decisão de uma turma. E no STJ, a decisão dessa segunda turma pode contrariar uma decisão da primeira turma ou da própria decisão da segunda turma. Não há muita perspectiva de uma uniformização nos próximos anos. E depois que o STJ finalmente uniformizar, os advogados da parte que perderem vão fazer um recurso extraordinário ao STF, e aí teremos que esperar mais alguns anos para que o STF decida discricionariamente se aquele caso tem uma coloração constitucional ou não. Então, se tudo der certo, daqui a 6, 7, 8 anos, nós poderemos ter uma definição sobre o caso, e vejam, já terão sido decorridos mais de 20 anos da instituição da lei, que é a Lei 9779. Ontem, alguns dos senhores devem ter assistido a palestra, a excelente palestra do conselheiro do CARF, Luiz Flávio Neto, sobre a questão do ágio, que é uma lei de 1997, e não há ainda a menor perspectiva de decisões claras, nem do CARF, sobre diversos aspectos daquela lei. O que dirá quando a questão for ao Poder Judiciário? Então a nossa tendência aqui a lei é feita hoje, daqui a 30 anos nós teremos uma definição. Então veja, a insegurança, aqui eu vou encerrar, a insegurança e a incerteza que assolam a tributação brasileira há décadas são um fato. Poucas coisas do direito tributário são incontroversas. Essa é uma incontrovérsia. Agravo insegurança e agravo incerteza. Mas não culpemos os contribuintes, que mal ou bem, pelo menos nesse aspecto, somente lutam pelos seus direitos. Não culpemos também o fisco, que mal ou bem luta pelos seus direitos, aquilo que ele considera que decorre da lei, aquilo que ele considera que decorre da Constituição. Não culpemos também entidades abstratas, ideias como positivismo, pós-positivismo, neoconstitucionalismo e coisas do gênero. Não interrompamos o sono tranquilo de Kelsen, Dworkin, Geraldo Ataliba, que descansa em paz. Não culpemos tampouco o alto grau de complexidade do direito tributário brasileiro. Em todo o país do mundo o direito tributário é complexo. E todo o país do mundo consegue resolver as controvérsias num tempo razoável. Não culpemos a complexidade. Não culpemos os códigos, as leis, ou dificuldades de sua interpretação. O problema está nas instituições. E a solução virá necessariamente da crítica séria e da reforma profunda das instituições. O meu homenageado deste 21º Congresso de Direito Tributário da ABRADT não é nenhum ministro. É uma pessoa da plateia que até então andava sumida pelos corredores, mas que a partir de agora há de dar as caras e trocar olhares provocadores com cada um de vocês. Procurem na lista de inscritos, procurem nos crachás. A minha homenageada responde pelo nome de indignação. Muito obrigado.